que essas zonas tinham sido concebidas de maneira como zonas libertadas. Os camponeses nos diziam, meus amigos, nós temos medo. Por outro lado, nós sabemos das zonas onde vocês estavam. Vocês passam fome, a gente aqui não passa fome. A gente aqui tem pequenos hospitais, vem um médico português, a gente tem escolas. Vocês também têm, mas na vossa escola às vezes os professores não são bons ou não vêm. Era verdade. Mariana, Elia Caceres, já conheço. Pergunta aqui esta, o que é que se queixa? Nem toda a população preferiu regressar para se apresentar aos colonos. A maioria preferiu abandonar o país e ir ou na Zâmbia ou na República Democrática do Congo. Começamos a perder a população a ir para a Zâmbia, para além da psico que se começou a fazer. Uma grande campanha a partir daqui de Luanda da psicossocial, que se lançou nas todas as rádios, nas várias línguas em que nos convidavam a abandonarmos a luta para vir. Que o papá português, conforme eles diziam, o papá português ia nos receber bem, para que nós não ficássemos nas matas como ratos, como umbules e que viéssemos. Às iniciativas de conquista das populações feitas pelos portugueses, quer pela rádio, quer pela ação psicossocial diretamente no terreno, procurava responder o MPLA, com a sua propaganda a partir do Congo-Brazzaville e da Zâmbia, através das emissões da rádio Angola Combatente. O povo heróico e generoso no combate pela independência. Depois segue por aí fora, né? Essa era a abertura. O povo heróico e generoso. O colonialismo português está podre, a cair aos pedaços. Nós o varreremos da história. E aquilo era dito com convicção, força e entusiasmava as pessoas, né, que estivessem pela causa. As emissões do MPLA chegavam às matas angolanas, onde era cada vez mais difícil manter elevado o moral dos guerrilheiros. E em finais de 1972, a última operação do agrupamento Siroco terá sido decisiva. Na verdade, a Siroco 72 foi francamente má, letal, mesmo para o MPLA. A Zona Militar Leste tinha a informação de que 2 esquadrões estavam entre o Luso e o Luena, aqui assim a Chafinda e depois o Lago de Ilolo, não é? O que leva, na verdade, a despoltar e a saber onde é que estava todo o quartel-general dos 2 esquadrões que se preparavam para avançar para Malange, não é? No regresso de uma ação de lançamentos de comandos, houve uma série de disparos para o helicóptero. Lançou-se mais tropa, no dia seguinte foi possível visualizar o inimigo, não é? Fizeram-se uma série de tiros de canhão, conseguiu-se visualizar o que é que se passava por dentro da mata. Era um acampamento, serão para cima de 400 cubatas, tudo muito bem arranjado, enfim, com dispositivos de segurança grandes, de fuga, em caso de ataque. Portanto, os comandos no dia seguinte foram atacar este objetivo e na verdade, foi a partir de aqui assim que o MPLA se começou a desagregar. Um dia, o I. Carreira me disse em Lusaka o seguinte: se os soviéticos não nos dão aviões, 2 aviões, 2 Antonovs, nós partimos da Zâmbia e despejamos então por paraquedas guerrilheiros em várias zonas de Angola à noite e mantimentos. Se os portugueses não nos dão equipamento, 2 Antonovs, se os soviéticos não nos dão 2 Antonovs ou 3, estamos arrumados. Sabem quem me diz isso? 62. Os soviéticos não nos deram. Tiveram medo. Não quiseram, porque eles nos queriam controlar. A crise militar, divisões e deserções há muito que minavam o MPLA. Talvez devido a este quadro, num momento de expectativas criadas pelo marcelismo, Ico Carreira parecia disposto em 1970 a falar com militares portugueses. Henrique Teles Carreira era então comandante do MPLA no leste, onde havia um ponto de encontro para contactos clandestinos. Era um local que nós fazíamos troca de informações
com o MPLA especialmente, e até também com a UNITA, porque era uma espécie de uma pequena Suíça, que era no Lutembo, onde só havia uma casa comercial. Nós tínhamos lá um elemento que era um ferreal nosso, mestiço. Mas claro, mestiço claro, que estava como empregado dessa cantina onde a gente, um indivíduo de grande valor. E o elemento que nós estávamos a tentar pôr ao contacto era precisamente esse elemento com o Teles Carreira. Se ele quereria falar com alguém responsável, com qualquer oficial, nessa altura, estamos a falar em 1970, não é? Mas depois, a seguir, perdemos o rastro. Também é que não podemos saber se aquilo realmente daria alguma coisa ou não. Mas que ele mostrou interesse em conversar com alguém da parte militar. Mostrou. Segundo o MPLA, as tentativas de aproximação não surtiram o efeito desejado pelos portugueses. Com a UNITA, as autoridades militares viriam a chegar a um acordo de não agressão que tem na origem o negócio da exploração da madeira. Savimbi informou os madeireiros de que só podiam continuar a trabalhar nas zonas de implantação do movimento desde que colaborassem ativamente com a UNITA. A partir de 68, o meu pai recebeu uma carta a pedir-lhe colaboração, no fundo, era mais a pedir-lhe colaboração. Com ameaças veladas, mas no fundo a pedir-lhe colaboração. O povo desde 66 que não tinha sal. Havia sal gema que nós puxávamos do Luando, criava anemia, criava vários problemas. Porque não é o sal tratado, não é o sal científico. Mas precisa de sal, precisa de sabão. As poucas quantidades que nós pudéssemos conseguir comprar na Zâmbia não chegava. É para toda a gente. Foi o terceiro congresso, no terceiro congresso discutimos, abrimos uma janela para os madeireiros começarem a explorar nas nossas áreas. Os madeireiros foram obrigados a ter uma certa... a jogar com pau dois bicos, chamamos-lhe assim, para conseguir sobreviver naquela coisa, porque começaram a notar que não havia proteção. As pessoas, no fundo, não havia proteção. Deve haver, portanto, cooperação. Porque já tentaram por muitas vezes penetrarem, mas os nossos carros ficaram destruídos, perderam. Agora, se vocês querem, portanto, reativar outra vez o corte de madeira na nossa área, temos que discutir. E poderão encontrar janelas pelas quais poderão passar para a corte de madeira. Em contrapartida, a vós, vamos pedir alguns artigos. Os madeireiros, para terem liberdade para ir colher boa madeira, tinham que, como a gente sabia, como aliás não eram só eles, eram todos os outros, achávamos que isso era natural, nós não podíamos dar proteção a toda a gente, eles tinham que colaborar, tinham que pagar o seu tributo, chamamos assim. Pagavam por mês 1.500 ou 2.000, a depender. Mas os produtos nós também não recebíamos só assim, não. Entramos com os outros produtos que nós podíamos colher nas nossas áreas, principalmente a cera. Tínhamos muita cera no leste. O que eles mandavam vir ou era pago por esse imposto que o meu pai teria que pagar, ou então eles mandavam produtos como peles, cera, que era normalmente o que mais gastava. O meu pai comprava, dizia qual era o preço que pagava e depois faziam as contas e faziam um acerto de contas. Mas isso foi sempre, nunca bonito, para além do imposto que chamamos-lhe imposto, o meu pai teria que pagar todos os meses. Quanto ao resto para lá mandava, a Bonita pagava sempre. Foram sempre excelentes contas, como diz o meu pai. Os madeireiros com quem nós cooperamos têm nomes. É o Acacho, no Cangumbe. É o Zeca, no Cangumbe. É o Samungongo, no Cangumbe. É o João, que estava no Nhonga. É o Sacassumbi, que estava trabalhando na Chicala. Têm nome, todos. Todos os brancos para lá iam, eles, por determinadas características, atribuíam um nome gentílico à pessoa. O meu pai era o Sacassumbi, havia outros que era o Caxipuru, que dizia que era pai da inveja, o outro que era o Calundum, que eu me lembro assim. Sacassumbi, no dialeto local, pai das galinhas, desde que em certa ocasião precisou de comprar algumas, assim ficou conhecido entre os africanos, João Simões de Oliveira. Tinha chegado a Angola em 1949 com uma carta de chamada de um industrial de madeiras. Ele próprio se vai tornar madeireiro e comerciante na povoação de Chicala, onde estabelece uma serração com o seu nome. Simões de Oliveira, patrão de uma centena de trabalhadores, recolhe madeiras nas zonas de exploração, os cortes, concedidas pelo Estado. Fornecia para Angola e exportava para a metrópole numa atividade sem sobressaltos, até ao dia em que recebeu uma carta assinada por Folha Seca.